Eleições 2022. Cumpre roteiros pela região, pré-candidato do MDB ao governo do estado, o ex-prefeito de Jaraguá do Sul, Antídio Lunelli, que está iniciando a sua agenda de hoje, conversando aqui com a Cidade em Dia. Antídio Lunelli, satisfação ouvi-lo para o sul de Santa Catarina, Rádio Cidade em Dia, muito bom dia. Bom dia, Denis Luciano, é um prazer enorme estarmos conversando com esta grande rádio, com esta grande liderança da Cidade em Dia aqui de Criciúma e toda a região. É um prazer enorme podermos conversar um pouco. Pois não, satisfação tê-lo conosco. Em que ritmo está a sua campanha? Como é que foi a conversa outro dia com o Espiridião Amin, que chamou a atenção de tanta gente, hein, Antídio? MDB, PT, que história é essa? Não, é que nós em Jaraguá do Sul convivemos muito bem, o MDB e o PP, né? E Espiridião Amin é nosso amigo já de tantos e tantos anos, né? Tanto tempo, e sempre nos tratou com muita cordialidade, com muita educação, e pediu também para que fizéssemos uma visita, né? Uma vez que nós conversamos com todos os partidos, né? Que têm afinidade conosco. E outro dia, então, fomos fazer uma visita de cortesia no retorno de Florianópolis para Jaraguá do Sul, né? E estamos trabalhando por toda Santa Catarina, visitando todas as nossas entidades de classe, as nossas associações comerciais e industriais, as nossas câmaras de dirigentes lojistas, conversando com a população, né? Conversando com pessoas também que defendem a nossa campanha, né? Então estamos fazendo o roteiro por toda Santa Catarina, que já não é a primeira vez, né? E é a forma de nós fazermos a nossa pré-campanha para podermos chegar lá na hora da eleição, né? Firmes e fortes e podermos chegar ao segundo turno. Se a eleição fosse hoje, amanhã, quais partidos já estariam com o Antídio? Veja bem, hoje todos os partidos têm os seus pré-candidatos e todos eles estão fazendo a sua pré-campanha, né? Com exceção do que nós temos ouvido aí do União Brasil e o PSD, né? Nos demais, todos eles estão em aberto. Eu diria que é uma eleição totalmente aberta, mas nós conversamos bem com todos eles, com os partidos que têm afinidade, né? Eu sou um centro-direita, o nosso partido é mais focado no centro, temos muitas alas, né? Desde esquerda, extrema esquerda, centro-esquerda, né? Mas a ala principal do nosso partido é um partido de centro, porque é um partido com 56 anos, altamente democrático, né? Um partido sem dono, diferentemente de outros partidos menores, onde que geralmente tem um capitão, né? Então, eu diria que não temos assim, como é que eu posso lhe dizer, nós não temos afinidade com a esquerda, né? Porque o nosso posicionamento é centro-direita, eu como empresário, né? Agricultor, empresário, então a nossa linha é dentro do mais voltada para a centro-direita, né? Mas conversamos bem com todos eles, todos os partidos, e estamos muito bem, e eu diria que isso aí provavelmente deverá acontecer até 5 de agosto, né? Quando que deveremos de ter aí o fechamento então das convenções e provavelmente aí então as alianças para a próxima eleição. Existe alguma possibilidade de o Antídio Lunelli não ser candidato a governador? Não, absolutamente não. Antídio Lunelli é candidato ao governo, né? Esta é a nossa bandeira, até porque nós estamos defendendo as bases. O nosso presidente Celso Maldaner, que desde a sua eleição trabalhou fortemente por toda Santa Catarina, pelos 295 municípios, e o seu slogan na sua bandeira era o MDB mais próximo das bases. E as nossas bases querem candidatura própria, que fôssemos protagonistas, né? E eu diria o seguinte, nós estamos fazendo este trabalho exatamente, né? Dentro desta política, né? Que representa inclusive a renovação, que é o meu caso aqui, que representa uma renovação dentro do nosso partido, e eu diria que nós estamos fazendo este grande trabalho com as bases do nosso partido por todo o estado de Santa Catarina, uma vez que o MDB é o maior partido, que tem a maior capilaridade, né? E este é o nosso grande trabalho e o desafio que nós temos aqui, e trabalhando sempre pela união do partido, pela convergência, né? Eu que sou um homem de muito diálogo, né? Convergente, e trabalhando pela união também, para que estejamos todos juntos e fortes. Mas, Antídio, o senhor considera que existe uma parcela do PMDB, que deve ser levado em conta, do MDB, que está com o governador Moisés, por exemplo?
Ah, sim, são as declarações, né, colocadas por alguns deputados, e isso nós entendemos perfeitamente, porque hoje existe uma distribuição de dinheiro e as verbas parlamentares estão sendo dadas em termos até de valores como nunca aconteceu na história, e todos eles estão levando para os seus municípios, para as suas regiões. Mas isso não significa de que estaremos juntos, né, na hora da eleição da campanha. Foi feito um acerto pela governabilidade, né, até porque nós tivemos os 2 primeiros anos do atual governo bastante conturbados, e existe então esse acordo de governabilidade, até porque ninguém quer o mal de Santa Catarina, absolutamente, né? Agora, daí para o apoio realmente na questão da eleição é outra conversa, né? Então nós temos, claro, só que isso aí tem data marcada para acabar. Até dia 5 de julho terminam os convênios, terminam, né, os repasses, e aí certamente será uma conversa diferente. Ou seja, o senhor imagina que terminando os convênios e os repasses, MDBistas voltam para o MDB, entre aspas? Exatamente, porque veja bem, ó, como é que um candidato nosso, né, um pré-candidato nosso, vai ter no seu santinho, né, o seu santinho com o seu número lá, sua fotografia, em um lado com o MDB, e no outro lado daí como é que fica? Você entende? O MDBista, ele vota no MDB. É isso que na prática acontece. O MDBista vota no MDB. O senhor tem essa convicção? Tenho. Eu tenho essa convicção baseada em pesquisas e tudo aquilo que acontece aqui embaixo nas bases, né? Agora, o governador, sim, o governador já disse algumas vezes que gostaria de mais e que está tentando ter o MDB na sua base de campanha, Antídio. Certo. Isso eu diria o seguinte, que o governador, talvez o que ele perdeu foi o timing, porque houve lá no passado, né, épocas que o governador podia estar tanto filiado no partido como realmente ter acertado com o partido, né? Mas isso não aconteceu, foi levando o governador gostaria de estar num partido pequeno e ter o MDB, bem como os demais partidos também, o PSDB, o PP, né, todos os demais partidos que viessem junto. Isso na política é um pouquinho difícil, né? É um pouquinho difícil. Deveria de ter sido construído, né? Deveria de ser trabalhado nessa construção então, mas eu diria que isso lá atrás, talvez há um ano e meio atrás, e não agora nos últimos tempos. O MDB vai, na sua opinião, ou deve enquadrar quem não for fiel à candidatura do MDB? Bem, eu acredito que sim, né? Eu acredito que sim. Qual é, na sua opinião, Antídio Lunelli, o flanco maior que deixa o governador Carlos Moisés? Se o Antídio for para um debate com o Moisés, o que ele quer puxar, o que ele quer cobrar do governador? Veja bem, particularmente nós não temos absolutamente nada contra ninguém, né? Mas eu diria o seguinte, Santa Catarina hoje, né, ela não esteve com os grandes projetos, né, aqueles grandes projetos que nós precisamos para o estado de Santa Catarina. Hoje o que está havendo é uma distribuição de dinheiro, e muitas vezes até, eu diria assim, gerando gastos, né? Então, a realidade é que nós temos que ter uma responsabilidade muito grande em relação à questão do dinheiro público, né? Ele não dá em árvores, e nós, como somos gestores, e o grande trabalho que nós fizemos no nosso município de Jaraguá do Sul, baseado na gestão, baseado na administração, na transparência, nos números, né? Eu diria que Santa Catarina hoje carece dos grandes projetos que foram abandonados, né? Nós estamos hoje vivendo um resultado por feitos, né? Lá na época do nosso governador, Dr. Luiz Henrique da Silveira, e hoje nós estamos colhendo os frutos, né? Então eu diria que esta questão é uma questão fundamental, porque nós não podemos fazer gestão olhando para o umbigo para 4 anos. Nós temos uma responsabilidade muito grande com o futuro do estado de Santa Catarina. E aqui eu quero dizer ainda mais, né? Quem garante que nós teremos, por exemplo, hoje está havendo um comprometimento, um compromisso, uma nota promissória, né, uma promessa de pagamento, um cheque pré-datado. Quem garante que a nossa economia estará
em condições de poder honrar com isso tudo. Nós temos uma responsabilidade muito grande com o nosso funcionalismo, com a questão da nossa saúde, né? A questão da ambulancioterapia que ainda acontece no nosso estado de Santa Catarina, isso é uma vergonha. Veja as situações que nós temos hoje, a própria questão, por exemplo, da educação, que até hoje ainda não chegaram os recursos onde realmente deveriam de ter chegos, né? Nós, quando assumimos o governo de Jaraguá do Sul, nós não tínhamos sequer papel higiênico e papel toalha nas nossas escolas estaduais, né? Então isso tudo precisa ser analisado com muita determinação, com muita responsabilidade, né? Esta é a forma que nós temos. Nós temos planejado... Antídio, tivemos um corte aí na ligação. Oi. Pois Alô? não, Antídio. Oi, tivemos um cortezinho. Sim, Prossiga. eu digo o seguinte, que nós temos, por exemplo, planejamento nas nossas empresas para 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos. O nosso estado de Santa Catarina também deve ser administrado desta forma. Nós não podemos estar todos os dias apagando incêndio, né? Então eu diria que nós temos pontos fundamentais para debater para com o nosso estado de Santa Catarina. Pré-candidato do MDB ao governo do estado, Antídio Lunelli, uma boa estada aqui no sul de Santa Catarina. Obrigado pela atenção aqui com a Cidade em Dia. Um bom café aí, um bom dia, Antídio. Muito obrigado a você, Denis Luciano, aqui da Cidade em Dia. Dizer que Criciúma está de parabéns. Nós temos aqui um grande prefeito também, amigão nosso, né? Parabéns pela cidade, parabéns por toda a região. Eu diria que uma região altamente promissora, né? E que representa a realidade dos nossos catarinenses, deste povo ordeiro e trabalhador. Então, parabéns a todos e dizer que sim, estamos aqui à disposição para fazermos um grande trabalho por Santa Catarina, um trabalho de gestão, de responsabilidade para com o futuro dos nossos catarinenses. Um excelente dia a todos e um maravilhoso fim de semana. Pois não, Antídio Lunelli, ex-prefeito de Jaraguá do Sul, pré-candidato do MDB ao governo do estado, está aqui no sul desde ontem, percorrendo a região, conversando com as bases. Quando ele fala no fim grande prefeito, além de um reconhecimento ao Clésio Salvaro, é uma tentativa de tantas outras de aproximação com outros setores, porque ele começou dizendo o seguinte: só o PSD e União Brasil estão encaminhados, o resto tudo em aberto.